Liz e Ali por me convidarem hoje para vir falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu sou cantora, sou professora de canto e eu trabalho com uma perspectiva da educação somática para ensinar canto. Vou contar um pouquinho assim de mim, da minha história, só para vocês saberem um pouquinho mais. Eu comecei a estudar canto porque eu gostava, adorava cantar, achava gostoso, era uma coisa que eu fazia e eu me sentia bem. Em algum momento alguém falou, sabe aquela piada, tipo, você gosta de cantar, vai fazer aula de canto? Em algum momento alguém mandou uma dessas assim. Eu falei, acho que, vamos ver. E aí comecei a fazer, fui indo atrás e cheguei numa professora muito legal, que tinha uma visão incrível sobre o canto e que abriu muito a minha cabeça, assim, para algumas coisas que depois eu fui levando para frente, né? Então, ela tinha uma perspectiva holística de ensino de canto. Então, o canto para ela está a serviço da expressão da pessoa, do ser humano, não é só uma técnica, não é só uma operação mecânica que você faz. Então, o canto, ele reflete muitas coisas da pessoa que a gente é, né? A voz é uma expressão muito profunda, muito íntima de que a gente é. E o canto se relaciona muito com essa dimensão também dessa intimidade nossa e dessa relação entre interno e externo. Porque cantar é algo que quando você faz, você, mesmo que não tenha intenção, você toca o ouvido do outro, né? Então tem essa relação. E aí essa professora, ela trazia essa visão que é da escola do desvendado da voz, que tem a ver com antroposofia e tal. Não sei se algum de vocês conhece, alguma de vocês conhece essa vertente, mas que tem a ver com descobrir a própria voz, com encontrar liberdade. Então, só para dar um exemplo assim de coisas que rolavam nessa aula da Mônica, que era essa professora. Então eu ia lá e ela me passava um exercício muito simples, por exemplo, de fazer um som de S longo, né? Olá, Fábio. Boa noite, vem chegando aí. Já estou começando aqui contando um pouquinho de mim. Então, nesse exercício de fazer esse S longo, eu percebia que às vezes eu ficava insegura e esse S meio que falhava. Como se eu estivesse retendo ou segurando a voz de alguma forma. Segurando, né? Que não tem aqui do pessoal do inglês. Nada que você segura, mas tinha algo que retia o som. E aí ela falava, olha, observa isso, vê o que é que você está fazendo que isso acontece. E eu ficava, não sei de onde isso vem. E aí, em resposta a isso, na próxima vez que eu ia fazer o exercício, aí eu, sabe assim, eu tava segurando e tal, agora eu vou soltar. E aí ela falava assim, bom, agora você fez um pouco de excesso de esforço. Como é que você pode fazer esse som, essa atividade muito simples, emitir esse som de S longo, sem nem segurar, reter o som, nem empurrar ele e chutar ele para fora, né? Tipo, sai. Então, como é que eu posso permitir que o som ganhe o mundo e dar essa permissão para que ele saia organicamente, sem eu nem segurar, nem empurrar? Eram coisas dessa ordem. E aí eu começava a perceber por aí que isso se relacionava muito com a minha maneira de ser, minha maneira de agir no mundo, minha maneira de fazer as coisas. E que muito do que eu fazia tinha essa relação ou de um sobre-esforço, isso de empurrar as coisas para elas acontecerem, ou de não permitir que as coisas acontecessem, que os movimentos fluíssem, né? E isso começou assim, eu bem tateando isso, que mais para frente na minha história eu fui conhecer a eutonia, que é essa prática de educação somática que eu estudo, e que a partir da eutonia eu fui entender por que essas coisas aconteciam no canto e o que é que de fato estava acontecendo no meu corpo, por que eu sentia coisas e isso interferia na maneira como eu produzia meu som, né? A eutonia, ela é uma prática de educação somática que foi criada por uma mulher chamada Gerda Alexander, na Alemanha, no início do século XX. Então, a Gerda nasceu em 1908 e faleceu em 94. Então, durante esse tempo da vida dela, ela formou muitas pessoas e teve uma escola bem importante lá em Copenhague, mas tudo começou porque a Gerda, ela tinha pais que eram músicos e estudavam Dalcroze,
que é uma técnica que estuda a rítmica, o ritmo da música associado a movimentos e gestos corporais. Muitas pessoas legais do estudo da dança e do movimento passaram pelo Dalcroze, tipo Laban, vários nomes assim da dança moderna, da educação do movimento, passaram por essa figura que é o Dalcroze. E a Gerda, ela queria ser bailarina. Desde muito nova, ela tinha certeza que ela ia ser bailarina. E aí, boa noite, gente que está entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite. Olá, já estou dando aqui uma introduzida, falando um pouco de mim e do meu trabalho, e vocês vão se situando aí devagarinho. Eu estou falando sobre a Gerda Alexander, que é a fundadora da Eutonia, que é essa pedagogia de educação somática, essa técnica de educação somática que eu estudo. E aí a Gerda, ela queria muito ser bailarina, ela tinha essa relação com a música fortíssima, tocava piano, os pais também, e ela tinha essa coisa, vou ser bailarina. Só que ela ficou muito doente. Quando ela tinha 16 anos, ela começou a ter febre reumática, teve vários episódios, e ela começou a ter problemas no coração. Foi em vários cardiologistas que falaram para ela assim, você não pode se mover. Se você se mexer muito, se você fizer esforço, você vai morrer. Seu coração não aguenta, então você não pode se mexer. E ela teve que fazer todo um trabalho muito cuidadoso para entender de que maneira que ela poderia fazer os movimentos da vida cotidiana dela, pegar uma xícara, caminhar, coisas desse tipo eram um risco para ela. Então ela teve que entender como é que eu posso fazer um movimento da maneira mais eficiente possível, com o mínimo do esforço. Quais que são os mecanismos que colocam para funcionar pessoas que conseguem fazer certos movimentos muito bem e sem esforço. Por exemplo, subir numa árvore sem se cansar, tocar um instrumento com facilidade, dançar. O que é que acontece? Que algumas pessoas, ou mesmo observando os animais, né? Os gatos, por exemplo, vários bichos, que eles quando estão ali repousados, e aí de repente parte para o movimento e aquilo é tão orgânico, aquilo, sabe? O gato não levanta assim, ai, peraí, deixa eu levantar aqui, né? Aí, ai, vou lá, né, pegar o rato. Não tem essas travas, né? Esses bloqueios. Então a Gerda, ela começou a estudar isso e ela começou a entender que quando ela tinha muita clareza, quando ela tinha muito assim uma noção bem aprofundada do movimento que ela queria fazer, o corpo inteiro dela se organizava para tornar aquilo possível. E aí ela começou a estudar isso, que é o tônus. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, esse termo, mas tônus quer dizer tensão. E a eutonia, esse termo que ela cunhou junto com o médico lá atrás, quer dizer o tônus bom, né? Mas assim, tensão boa, que tensão que é boa, né? Em geral, tensão é uma coisa que a gente evita, a gente quer relaxar, a gente quer fazer as coisas relaxado. Só que a gente vai entendendo, conforme vai estudando, que, por exemplo, a gente, conforme vai fazendo coisas diferentes, a gente usa tônus diferentes para atividades diferentes. Então, por exemplo, você tem que correr para pegar um ônibus. Se você relaxar no meio, você vai perder o ônibus, né? Para dormir, eu preciso conseguir relaxar. Se eu não conseguir diminuir essa tensão corporal, eu não durmo. Né? Então, para cada atividade tem um tônus adequado. E esse tônus ele varia não só entre atividades, mas entre áreas e regiões do corpo. Então, às vezes, numa atividade, a gente tem uma parte do corpo que está muito ativa e outra parte do corpo que não está tão ativa. E aí, o que acontece, né? Quando a gente é pequenininho, a gente é criança, a gente é bebê, a gente explora o nosso corpo nesse lugar muito lúdico, né? Em geral, quando tudo dá certo, né? A gente explora o corpo nesse lugar lúdico, rola, põe coisa na boca, tem muito esse lado do sensorial, do conhecer o mundo pelo corpo, conhecer o mundo pela experiência. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a reprimir certas funções corporais, que é importante, é bom, né? Mas a gente vai perdendo muito dessa possibilidade dessa exploração, dessa investigação, de incluir essa percepção e a nossa subjetividade quando a gente está no mundo e as coisas que a gente estuda, né?
Então, esse estudo da modulação do tônus, ele ajuda a gente a lidar, por exemplo, com bloqueios que a gente acaba criando por não azeitar, por não ter uma fluência entre a gente, quem a gente é, e o nosso corpo e a expressão dele aqui fora, né? Então, a gente tem, por exemplo, às vezes bloqueios e travas que eles vêm de questões posturais, às vezes de questões emocionais, às vezes um ambiente que deixa a gente de um certo jeito, a gente não percebe, e isso vai criando bloqueios no nosso corpo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz no trabalho, eu no meu trabalho como professora de canto e no trabalho de eutonia, é a gente conseguir ir desfazendo e desbloqueando algumas dessas tensões, para que a pessoa consiga, por exemplo, criar esse fluxo entre o que eu sinto, o que eu penso, e isso se tornar uma ação, né? Isso para o ensino do canto é muito importante, porque o instrumento do cantor não está fora dele, né? A gente não consegue ver o instrumento, a gente não consegue tocar o instrumento do outro. Então, às vezes, chega o aluno lá com o clarinete e fala, eu não estou conseguindo tirar esse som. Aí o professor pega o instrumento do aluno e toca e mostra, é possível, e devolve isso para o aluno. No canto, se a pessoa não consegue operar esse instrumento, não consegue demonstrar ele, o professor também não tem acesso. Então, o professor de canto, em algum lugar, ele precisa ensinar o aluno a ter acesso ao instrumento. E esse acesso, ele pode vir por essa via que é da percepção, da propriocepção. Então, agora eu tenho estudado um pouco para escrever sobre esses assuntos, e na tradição do ensino do canto, você tem meio que duas vertentes. Uma que é mais tradicional e que remonta ao ensino de canto ocidental, tá, gente? Então, né, pingos nos is. Remonta aos tratados do século XV. O único recurso que o professor tinha para ensinar o aluno era a própria experiência dele. Ele falava, quando eu canto, eu sinto que a minha voz sai entre os olhos. Eu sinto que a minha voz sai daqui. Quando eu respiro, eu penso em cheirar o perfume de uma flor. As orientações são muito dessa ordem, de imagens e metáforas que vão produzir no aluno modulações de tônus, modificações tônicas. Então, se eu falar para você, canta como se você estivesse puxando uma carroça bem pesada. Essa imagem suscita um certo tônus. Provavelmente você vai trazer mais esforço, provavelmente um tônus maior nessa região aqui de braços, de pernas, né? E aí, se eu falar assim, canta agora como se fosse o voo de uma borboleta. Se você não tiver fobia de borboleta, provavelmente você vai associar isso à leveza e à tranquilidade. Mas vejam, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que não vão querer abrir a boca e cantar com leveza ao pensar em borboleta. Então, essas imagens que vêm da experiência do professor, muitas vezes para o aluno são um pouco inacessíveis, né? Elas até podem ser traduzidas num tônus corporal, mas como é que você vai ter certeza se é aquilo mesmo? Né? Então, o professor fala assim, canta entre os olhos. E aí você, tá bom. Né? Exatamente o que você faz quando canta entre os olhos? É muito impalpável, né? É uma coisa muito, assim, abstrata. E aí, frente a essa questão dessa abstração, dessas imagens metafóricas, que tem muito sentido se você pensar que canto não é só técnica, canto é uma arte, está associado à música, e a música tem muito de imaginação, tem muito de poesia, de relação com a metáfora. Então, toque esse trecho, esse é um trecho doce, esse é um trecho marcado, aqui eu quero algo que soe fúnebre. O que a gente faz, né? Quando alguém fala, canta doce, canta agora marcado, a gente muda o tônus, né? Tem um tônus para doçura, tem outro tônus para, sei lá, o fúnebre, né? Não é a mesma, pode ser, enfim, parecido, mas tem essas sutis diferenças, né? Me perdi um pouquinho, alguém me ajuda. Pega um fio aí. Então, eu estava falando sobre essa questão da modulação de tônus, das imagens, sim, lembrei, as escolas diferentes, né? As tradições de ensino.
Então, tem uma outra vertente que surge aí no início do século XX, com as inovações tecnológicas maravilhosas, que a gente consegue ir lá dentro, ver o que acontece, ver no cérebro o que acontece neurologicamente, acusticamente o que acontece, do ponto de vista da física, da mecânica, né? Vem a ciência e dá essa encorpada nesse conhecimento que antes era muito empírico, era muito restrito ao professor e aos seus discípulos, não tinha muito como transmitir isso para muitas pessoas. Então vem a ciência e ela confirma muitas das coisas que eram essas sensações dos cantores, dos professores, e outras ela fala, gente, não é bem assim, isso não é bem aquilo, vocês estão viajando, na verdade o que acontece é isso e aquilo. Então a gente tem essa visão hoje em dia, que é uma visão mais da ciência, que vai trazer mais essa questão desses elementos técnicos, né? Então, por exemplo, quando eu canto, eu preciso elevar meu palato mole. A minha laringe tem que estar numa posição neutra. A gente vai fazer agora uma fonação com fechamento suave das pregas vocais. Também é uma coisa que em algum lugar é um pouco inacessível. Se você não fez uma construção anterior de saber o que é a prega vocal, e mesmo sabendo o que é a prega vocal, não quer dizer que você sabe o que é a prega vocal, você consegue movimentar e fazer alguma coisa com ela. Então, de que maneira também a gente pode criar esse acesso pela ciência, né? E também tem uma outra questão, assim, com essa visão, que ela pode ser muito compartimentalizada. Então, você vai falar do aparelho vocal e do instrumento do cantor no genérico, falando que a ciência ela vai lá e faz um teste para ver aquilo assim, no genérico, né? Então, o aparelho vocal, ele, em geral, funciona assim. Claro que as pessoas elas têm diferenças, especificidades, tamanhos diferentes de prega, tamanhos diferentes de trato vocal, do tamanho do pescoço, essas coisas elas geram mesmo diferenças. Então, tem essa visão que ela é mais genérica e mais compartimentalizada. Então, o lábio é uma coisa, a respiração é outra, o tônus daqui é uma coisa, a perna é outra, e tudo assim muito funcional. Então, também tende a não levar em consideração esse sujeito que canta, né? E o que sente essa pessoa quando canta. E aí o que eu acho muito legal dessa perspectiva somática é que ela traz uma noção muito objetiva do corpo. Então a gente vai investigar o corpo, não é místico, não é de imaginar alguma coisa, não é, ai, quando eu imagino fadas, minha voz sai linda. Não é dessa ordem, é uma coisa bem palpável mesmo. Então, o que é que eu tenho aqui mesmo como estrutura física e o que é que eu sinto nessas estruturas, que também é real e palpável, né? Vem dessa realidade do corpo. E a eutonia, ela está amparada pela ciência também. A gente vai olhar o que é que são as características anatomofisiológicas, o que é que, né, da anatomia da biologia do corpo, só que a gente vai investigar isso tendo não só o modelo e a referência científica, mas essa investigação que ela é pessoal. Então a Gerda, ela estava muito interessada em dançar e se expressar, mas ela também queria muito encontrar uma forma de ensinar as pessoas a dançarem ou de aprender a dançar que não fosse pela via de imitação de modelos. Então ela queria que as pessoas pudessem trazer de dentro para fora uma expressão que é própria delas, pessoal delas. Então a eutonia ela traz muito dessa autonomia, dessa relação você com você mesmo, e desse saber que é da experiência, de você investigar com o corpo, nessa relação com o eutonista, com alguém que vai te dar uma referência, que vai te orientar, que vai fazer esse caminho junto com você, mas que ele não vai pautar um modelo, ele não vai dizer o que é certo e o que é errado, nesse lugar assim, de um julgamento, né? Então, você tem um espaço na eutonia que ele é muito acolhedor, ele é muito aberto para que surja aquilo que é próprio do aluno. Então, é uma pedagogia que ela propõe essa abertura para que o aluno possa entrar em contato consigo mesmo. E que na nossa sociedade hoje em dia é um presentão, né? Porque são muito poucas oportunidades que a gente tem de entrar em contato com a gente mesmo, de perceber como a gente tá. A gente só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e para quando dói,
quando adoece, quando alguma coisa falha, quando alguma coisa não está dando certo. Em geral, se não é por isso, a gente tende a não parar, não olhar para si, não se dar esse tempo e esse espaço que leva tempo e exige concentração, exige um espaço, exige às vezes um silêncio, uma possibilidade de conforto, que nem sempre é possível. Então, eu acho que é uma pedagogia que você pode aplicar a muitos aspectos da vida. Pode relacionar com várias áreas de conhecimento, porque é um estudo do tônus, né? Dessas modulações das tensões. Então, se relaciona com psicologia, vai se relacionar com dança, com música. Aqui a gente vai relacionar com inglês, com a parte, né, mecânica de produzir os sons do inglês. Então, a partir dessas coisas que eu fui falando, meio, né, eu vou fazendo uma costura bem própria minha coxa de retalhos. Eu não sou uma pessoa muito linear, como vocês podem ver. Mas eu queria que vocês comentassem assim um pouquinho, já a partir disso que eu falei, dificuldades que vocês têm, questões que vocês têm com a questão da pronúncia ou com a questão da voz. O que vocês gostariam que eu falasse um pouco para vocês entenderem melhor, alguma coisa que para a gente ir fazendo uma conversa assim mais, né, com mais jogo. Dá licença, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Valentina? Que prazer. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Antes de falar especificamente da questão da voz, você me permitiria um comentário, né? Por favor. Perdoe aqui a minha sincera ignorância. Eu nunca tinha ouvido falar em eutonia, né? E acabo descobrindo que existe até uma sociedade brasileira de eutonia, né? E pelo que você expôs, a eutonia ela pode ser útil para além das nossas necessidades vocais, né? E aí eu não é para você só balança a cabeça, porque eu sei que o nosso foco aqui é falar da voz, mas estou pensando nas minhas questões domésticas, né? A minha esposa ela se incomoda muito por conta da fibromialgia, né? Eu já imaginei aqui que a eutonia pode ser um auxiliar espetacular para recuperar aí o conforto, né? E sim, né? Sim. Perfeito. Tá, já estou Sim. satisfeito. Já sei até que tem aqui uma eutonista, é assim que fala, Valentina? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, Maria Tereza, você conhece? Maravilhosa, maravilhosa. Se eu Olha morasse no Rio, era com ela. Então vai ser com ela mesma. Eu vou falar com a minha esposa sobre essa descoberta. Espetacular, espetacular. Ela, inclusive, é minha orientadora no curso de Olha que formação de maravilha. eutonia. Maravilha. E a eutonia, Obrigado. quando a gente vai olhar, assim, essa coisa dos casos, das pessoas que foram tratar mesmo patologias e coisas mais graves, nossa, é tipo, parece coisa de milagres, assim. Você vai lendo os relatos, gente que deixou de fazer cirurgia, gente que em pouquíssimas sessões recuperou, um osso que não colava mais um no outro, em 3 sessões de eutonia o osso colou e a pessoa não pôde operar. Então, assim, os resultados são realmente impressionantes. Desculpa mudar um pouco de foco aqui, viu, pessoal? Agora vamos voltar para a voz, né? Maravilhoso. Parabéns, excelente parabéns, Valentina. Muito obrigada, Fábio. Tomara que vocês gostem aí, se encontrem na eutonia. Mas me contem... Eu sou professor e às vezes eu gosto de cantar também. Você falou que é professora de canto, né? E agora aqui no curso de inglês, né, eu tenho uma professora que é muito exigente na pronúncia, né? E ela já até me botou no milho sentado por causa da pronúncia. Ela tá ali gargalhando, ó. Ela não está aqui não, por isso que eu estou tendo vontade de falar. Não é ela? Ela vai ficar mais zangada ainda comigo, né? De joelho, então, no caso, né? De joelho, fiquei de joelho no milho. Mas eu sinto que é preciso, né? Talvez antes da aula de inglês, se a gente puder fazer um aquecimento, talvez ajude, né, Valentina? Porque há momentos que fica bem nítido que a gente que fala português, a nossa musculatura está acostumada com falar português, né? E aí, às vezes, existem algumas palavras polis,
Pô, eu levei uma surra para falar policy. Aí, talvez por conta dessa musculatura que não esteja adequada, né? Faz sentido, Valentina? Faz todo sentido. Então, na perspectiva da eutonia, o nosso corpo ele é formado pelas experiências que a gente vive com ele, né? E a gente organiza o nosso corpo frente aos desafios e às coisas que a gente recebe de estímulos na vida, como uma estratégia de sobrevivência. Então o nosso corpo ele vai se corpando conforme a gente vai vivendo, junto com tudo da nossa vida. Então os nossos hábitos de fala, eles são muito predominantes. Então, muitas vezes quando eu vou ensinar canto, por exemplo, algumas vogais do português, elas não são muito favoráveis para você conseguir ter uma ressonância. Então, no sentido de você produzir um som que ele vibre por simpatia nas cavidades do seu crânio e em relação à sala. Isso é coisa de acústica, tá? É uma frequência mesmo que ela vai ser ampliada por vibrar, ter um certo comportamento que isso faz o som se ampliar, né? Isso a gente chama de ressonância. E algumas vogais do português, elas têm uma posição de trato vocal, que é todo esse aparelho aqui, que é o nosso instrumento, mas que ele é muito plástico, ele pode adotar várias posições, e com essas posições diferentes é que a gente modula esse som, que vem de uma fonte vocal, que é das pregas vocais, que é o ar, que faz vibrar as pregas vocais, e aqui a gente modula o som. E nas cavidades do crânio, a gente tem a ressonância em relação com o externo, né? E algumas vogais do português, por exemplo, a gente faz com uma posição de trato vocal que não favorece ressonância de jeito nenhum. Então a pessoa tá lá cantando super bonito, quando vem uma vogal A voz faz assim, e depois volta pro trilho. Algumas vogais, algumas consoantes, às vezes uma vogal associada a uma nota. Então, cantar nesse agudo é horrível. Posso cantar fazer outra coisa? Né? Então, tem coisas que não são funcionais. E aí, como é que você vai ensinar para um aluno a falar A de outro jeito? Que A é esse que é bom para a ressonância, que não é o A do português. Né? Então, eu sei que esse é um A, por exemplo, que o palato mole. Então, o que é o palato? O céu da boca. A gente tem o palato duro, que é a parte dura do céu da boca. Se você for indo com a língua dos dentes até lá ao fundo, chega numa costurinha lá no meio. Olha lá, todo mundo passando a língua no céu da boca. Uma costurinha lá no meio e depois tem uma parte que é molinha. Se a gente agora fizer assim Sabe aquela respiração de quando a gente vai espirrar ou quando a gente vai bocejar? Sente um ventinho ali nessa região que você te passou a língua? Então, quando a gente faz isso aqui, que é uma cara às vezes meio de nojo, né? Podem reparar cantoras fazendo cara de nojo, é importante, é funcional. Né? Esse ventinho lá no fundo, a gente está elevando o palato mole. Lembra que eu falei lá no começo? Você eleva o palato mole, vocês ficaram com cara de interrogação? Esse é o palato mole. A gente consegue elevar ele por meio desses movimentos. Então, eu vou ensinar a pessoa a cantar um A, ou a falar um A, no caso, com o palato elevado. Querem brincar um pouco uma vez? Então, falem A, normal. Nosso A caído flácido, como eu chamo, porque o palato tá caído, né? E aí vocês vão, carinha de espirro, puxar o ar pelo nariz. Liga o microfone para eu ouvir. Valentina, aonde fica a sua língua quando você faz isso? A sua língua tá para cima ou tá para baixo? Quando você faz esse A? A minha língua, ela tá alongada. Então, ela tá deitadinha aqui no piso, né, no chão da boca, e encostando a ponta da língua na parte anterior aqui dos dentes, né? Normalmente, a gente tende a deixar a língua recuada. Eu ia fazer né? E tampar o fundo da boca com a língua, que também é uma estratégia de sobrevivência, porque a gente não quer que nada entre lá. Ensinaram muitas vezes pra gente a fechar a boca. Fecha essa boca, menino.
Né? A gente aprendeu muitas vezes a fechar a boca. Quantas vezes você aprendeu a abrir? Né? É uma coisa que a gente faz. A gente faz sem saber como a gente faz. Então, quando eu bocejo, sei lá, minha boca abre. Eu vou comer uma maçã, sei lá, ela abre. Mas como ela abre? Por onde ela abre? Onde é a articulação? Né? Essas coisas, elas podem ser investigadas e percebidas. Quando a gente investiga, a gente percebe, fica muito fácil fazer. Se a pessoa não sabe, por exemplo, que a boca abre por aqui, dessa relação entre mandíbula e maxilar, né? Maxilar, esse osso aqui, né? Que estão a arcada dentária de cima, a arcada de baixo está na mandíbula, que é um ossinho solto e articulado. Se a pessoa, por exemplo, né, começa a perceber essa região e fala, eu tenho uma tensão enorme aqui, ou eu tenho um estalo quando eu abro, eu tenho, né, ATM, ou quando eu tenho bruxismo. Então, para essa pessoa, normalmente ela vai falar assim, ela vai cantar assim, ela tá mordendo, e ela não percebe que ela tá mordendo. E você vai falar para ela, você tá mordendo, mas ela não tem referência de não estar mordendo. E aquilo que a gente não tem referência é como um silêncio, né? Então pensa um som que ele existe desde que você nasceu e ele vai continuar existindo até depois de você morrer. É um som que não começa em nenhum momento e ele também não termina num momento específico. A gente vai perceber ele como um silêncio, né? O cérebro ele tende a ignorar e a filtrar coisas que são muito constantes. Então, se você tem um hábito, para voltar ali na pergunta do Fábio, né? Você tem um hábito que ele é muito presente, por exemplo, de morder, você não percebe, ele é um silêncio, você não tem como acessar. Então, primeiro a pessoa tem que perceber, nossa, isso tem que, né? De alguma forma você vai lá trabalhando, levando essa percepção e a pessoa, nossa, tem pouquíssimo espaço entre a arcada de cima e a de baixo, né? Não cabe um dedo. Eu falo assim, então experimenta afastar. Como é? Nossa, eu sinto uma tensão aqui. Você sente o peso da sua mandíbula? Tem peso? E aí vai nessa investigação. E a partir dessa investigação, que às vezes é mais lenta, às vezes é mais rápida, depende da pessoa, da relação, de tudo, um monte de fatores. Às vezes você está lá um tempão, um dia, entendi, né? Mas a partir dessa exploração, dessa investigação, dessa experiência de ter uma mandíbula, de sentir a boca, de perceber esses fenômenos, aí a pessoa começa a ter recursos para identificar esses padrões. E aí isso também a partir da escuta. Então, a partir de um certo tempo, a gente trabalhando aquele o seu esse foi um A caído. Esse aqui já foi bem melhor. Olha só, o primeiro foi bom, o segundo... A pessoa começa... Aí chega lá, num certo momento na aula, que ela... esse A foi caído, posso fazer de novo? O próprio aluno começa a reconhecer, né? E se eu chegar para um aluno iniciante, aula 1, e falar assim, o seu A está caído? O que é um A caído, pelo amor de Deus? É uma letra A que caiu no chão, a pessoa vai imaginar mil coisas loucas. Né? Então, essa construção de partir de algo que é da sensação, que é da experiência, que é do sensível, é muito importante. A gente não pode pular essa etapa. Só que, às vezes, a gente tem pressa também, né? A gente quer fazer a coisa mais rápido. Então, tem esse ir e vir entre um momento de aula, que às vezes ele é mais difícil, é mais tenso, é mais conflituoso, você tem que meio galgar aquela experiência, meio tipo, vou varar essa arrebentação e seja o que Deus quiser. E momentos que você pode criar um espaço para você ficar percebendo, sentindo, vendo como tá hoje. Então, como é falar police hoje? Como é falar police amanhã? Police, né? Não sei qual que era a pronúncia que você estava procurando. Mas, às vezes, né? Tem uma projeção dos lábios. Eu estou projetando meus lábios quando eu falo ou eu estou falando all of you. Eu posso não mexer os lábios para falar. Né? Então, sei lá, vou tentar aqui agora. Eu tô falando um pouco, mexendo muito pouco os lábios. Tem muita gente que fala assim, inclusive que não encosta um lábio no outro para falar M. Reparem na Ana Maria Braga falando.
Coisa muito aflitiva. Ela fala tomate, mamão, maçã. Maçã. Meu Deus, que triste. Tadinha da Ana Maria, como ela sofre. Me lembrou a Tata Werneck agora. A Tata Werneck tem o jeito que ela fala, assim, né? Tem gente que acha bonito falar assim, tem uma elegância, tem uma coisa assim, sabe? Eu não mexo muito, eu sou muito fina, não vou ficar abrindo a boca para falar muito, né? Uma coisa, né? É uma tática também para não mostrar as linhas de expressão, né? Nossa, que doido isso. Então, imagina que a gente reprime o nosso movimento para não mostrar linhas de expressão. E a gente quer tanto se expressar com liberdade e a gente não pode ter linhas de expressão, né? E aí fica aquele rosto inexpressivo, que você não sabe se a pessoa tá triste, se ela tá achando bom, se ela tá achando ruim, com aquela cara de... né? E que é um tônus fixo. Ele não permite muita modulação. Então, às vezes, a pessoa ela precisa dessa modulação para ter saúde. Né? A gente precisa poder flutuar e ter essa, sabe assim, esse caminho entre uma coisa e outra, porque a gente tem necessidades muito diferentes. Às vezes a gente precisa relaxar muito, às vezes a gente precisa, nossa, passar por experiências que às vezes se você não tensiona, se você não faz um corpo, um tônus para passar por aquilo, vai ser muito pior. Então essas estratégias, elas são importantes, nada disso é, sabe assim, menor, ou tipo, isso que você faz nesse lugar do julgamento. Você tem que entender que aquilo é muito importante para a pessoa. Em algum momento da vida dela, ela incluiu aquilo num padrão de movimento e que isso é vital para ela, às vezes. Então, quando você vai mexer nesses assuntos que são muito íntimos, muito profundos, que tem a ver com voz, com boca, que é por onde as coisas entram, por onde as coisas saem, a gente tem que ir com essa delicadeza, corpo em geral, né? A gente tem que ir com essa delicadeza de saber que o corpo do outro é o suporte da vida do outro, né? É a expressão da vida daquela pessoa. Então a gente não pode chegar e cutucar, invadir, julgar nessa experiência do aprendizado, né? Então muitas vezes não é incomum a gente, em experiência assim, na educação, na escola, fazendo aulas, enfim, ou mesmo na vida, às vezes no trabalho, nas relações, né? A gente ter pessoas que às vezes vêm colocar coisas na gente, ou invadir de alguma maneira, ou às vezes querer ajudar muito quando você não precisa de ajuda, ou cria um problema numa coisa que para você não era um problema, tipo, uma clássica, falaram para mim quando eu era adolescente que eu tinha o ombro caído. Né, eu ficava com o ombro assim, eu tinha mesmo o ombro caído, era uma estratégia de sobrevivência importantíssima para mim, que teve a ver com o momento que eu comecei a me tornar mulher, desenvolver seios e a atenção que eu recebia, que para mim era muito indesejada. Isso já sou eu 1000 anos depois analisando, tá? Na época eu só, acabou, tem o ombro assim, fim da história, nem era algo que eu pensava a respeito. E aí falaram, você anda assim, parece que você é corcunda, né? Nesse lugar do julgamento. Aí o que eu fiz? Mesma coisa que acontecia na aula de canto. Eu vou ficar assim. Aí eu andava assim. E aí eu tive um problemão de coluna, que foi o que me levou para a eutonia. Então eu cheguei na eutonia por causa de uma dor na coluna. Eu era muito nova e eu tinha uma dor muito séria na coluna que começou a me impedir de fazer coisas básicas, tipo andar, deitar, sentar, assistir um show em pé, né? Várias coisas assim. E aquilo para mim me trazia uma coisa assim de uma impotência muito grande, porque era na coluna, era uma coisa muito central, muito vital. E aí quando eu cheguei na eutonia, eu percebi que tinha essa postura, essa organização do meu corpo e que ela tinha relação com um monte de coisas das minhas estratégias de vida, de sobrevivência, que eu não pensava sobre isso, e que tinha uma fixação nesse lugar. Então eu não permitia minha coluna ir para cá, depois ir para cá, depois vai para lá, e aí, sabe essa coisa que falam muito pra gente, tipo, senta com a coluna reta, direita a coluna, todo mundo balança a cabeça, todo mundo já ouviu isso, senta direito, senta reto. O que é sentar reto, né? A coluna da gente é reta? Vocês já viram como é a coluna? Então a gente nem sabe como é a coluna, nem teve oportunidade de entrar em contato com esse conhecimento. E já falam, deixa ela reta.
nem sente a coluna, mas você vai lá e senta direito. Então, esse senta direito é uma coisa muito básica, que as pessoas passam por isso e tal, e que pode produzir esse tipo de fixação de tônus que eu estou falando, que gera bloqueios, que pode gerar dores, pode gerar uma hiperlordose, como era o que eu tinha. Ô, Valentina. Depois ficou... Diga, Laís. Não, sorry. Eu tenho uma pergunta. Isso que você falou que é uma questão muito individual, né? E fazendo uma relação com a minha experiência, da minha experiência com a língua inglesa, quando eu saí do Brasil pela primeira vez e fui morar na Inglaterra, eu não era proficiente no idioma, mas eu era fluente, mas só que eu tinha vergonha de falar em público. Eu só falava com pessoas que eu conhecia por vergonha da minha pronúncia. E aquilo, óbvio, né, me privou de muitas experiências e de me desenvolver muito mais ainda no idioma. Eu não trabalhava na área, eu tinha acabado de me formar em administração e fui, enfim. Mas eu era toda cheia, primeiro, que eu tinha muita vergonha da minha aparência, eu tinha questões, né, psicológicas, né, por ser com a minha etnia, que além da vergonha, que na verdade, que potencializava a minha vergonha com a pronúncia, entendeu? E hoje, tudo isso que você falou faz muito sentido, porque a partir do momento que eu desencanei, né, daquilo dali, isso só depois, quando eu vim fazer especialização e que eu vim estudar fonética, porque até então eu tinha muita vergonha, inclusive tinha aquele mito do gringo, de não falar com estrangeiro, eu só falava com outros falantes de inglês como segundo idioma, jamais com nativos. Eu sempre me retraía, sabe? Eu sempre ficava naquela posição diminuída, retraída e tal. E trazendo isso para a questão de como os alunos, né, não só na posição de como professor, é como isso realmente impede o progresso, né, e trava muito o progresso profissional da pessoa, porque a maioria das pessoas aqui precisam do inglês para questões profissionais, né? E aí essa daí é a maior questão, da gente se sentir confortável com o som que a gente produz dessa língua estrangeira para se comunicar com outras pessoas, principalmente no caso do adulto, né? A gente não admite o erro, tem que sair certo logo de cara. E aí você falou uma coisa interessante que me deixou pensando aqui, ó, porque você falou que a questão da eutania é promover autonomia e aprender não pela via de modelo, né, mas descobrir de autopercepção. Como é que a gente faz isso? Eu simplesmente não consigo visualizar. Boa pergunta. Então, tem um ponto aí que você trouxe que eu acho que é chave, que é muito importante, que tem a ver com a questão da confiança e do julgamento, que é a gente desenvolver uma tolerância e um respeito aos nossos processos pessoais. Então, para você conseguir seguir em frente, você tem que respeitar o ponto que você está agora. E tolerar que a sua pronúncia do inglês não é o seu ideal, não é o que você gostaria, né? Mas se a gente não tolerar o momento que a gente está agora, a gente também não segue em frente. Então, precisa ter esse respeito e essa gentileza com o processo da gente, né? E se a gente for sempre julgar, sempre colocar palavras duras e ser intolerante com o nosso processo, a gente não se permite aprender, né? Porque se você já tinha que saber antes, como é que você vai aprender alguma coisa? Você precisa primeiro poder não saber, né? Então, isso é um ponto bem importante, um ponto-chave, né? Agora, a sua pergunta foi, como é que eu faço um caminho para eu ter autonomia e eu entender como é que eu vou fazer esses movimentos por conta própria, né? Então, a eutonia, ela tem algumas técnicas que a gente usa e todas têm a ver com estimular a percepção, né? Então, vamos fazer um exercíciozinho? Então, vocês vão procurar não mudar nada do que vocês estão fazendo agora. Vocês estão aí sentados, tipo, não muda nada, não endireita a coluna, sabe essa coisa? Do jeito que vocês estão aí, tá bom. Só vou pedir para vocês procurarem um pouco o conforto. Tá confortável esse jeito que você tá? Tem alguma coisa que você possa fazer para ficar mais confortável? Às vezes ajustar a posição da câmera, às vezes a maneira de sentar, se sentar um pouco mais encostado, posição das pernas, às vezes até o volume do áudio, se você ainda não parou para
pensar nisso, ver se está confortável, se está muito alto ou muito baixo. Ok? Então, vocês vão agora levar a atenção de vocês para o espaço onde vocês estão agora. Então, essa sala em que vocês estão. E vocês vão observar a luminosidade desse ambiente, a temperatura. Se vocês percebem a umidade do ar através da pele, os cheiros que tem nesse ambiente, os objetos que estão nessa sala. Procura observar a distância entre cada objeto e o seu corpo. Como se você pudesse medir com a sua atenção, com a sua percepção, essas distâncias. Alguns objetos vão estar acima do seu corpo. E vai conferindo em que altura do seu corpo está cada objeto que te cerca. Objetos que você está bem acostumado, que estão acostumadas, que faz parte da sua casa, que são coisas que a gente tende a não observar, mas estão aí para serem percebidos, né? Procura então, por um momento, observar os apoios do seu corpo, que estão apoiados sobre a cadeira, os pés, com tudo que o seu corpo toca, as áreas da sua pele que estão encostando em objetos que te dão suporte, objetos que você veste que tocam o seu corpo, como óculos. Perceba a temperatura desses objetos. Se é possível perceber de que material eles são feitos. Se esse material é macio, como o tecido das roupas. Se esse tecido é solto, ou se tem algum lugar que ele te prende, te segura um pouco, às vezes um elástico. Se você está de fone, percebe a presença do fone dentro da cavidade do ouvido. Se você está sem fone, observe a distância entre a fonte do som e os seus ouvidos. E procura por um momento perceber o seu corpo como um todo. Como você se sente, o fluxo dos seus pensamentos, os julgamentos que talvez você faça. O ritmo desses pensamentos. E fique aí mais um pouquinho, observando o seu corpo. Nessa relação com esses objetos nos quais o seu corpo se apoia, a cadeira, o chão. Procura observar se, por exemplo, você percebe o movimento da respiração. Que áreas do seu corpo são mobilizadas por esse movimento respiratório? Que a gente sabe que acontece, que ele é vital, mas que muitas vezes a gente não percebe. Observa a amplitude desse movimento. Procura mesmo se permitir não fazer nada, nenhuma outra coisa, colocar toda a sua atenção em observar possíveis movimentos do seu corpo no ato de respirar.
sem mudar a respiração, sem alterar, só investigando essa possibilidade de estar aí com seu corpo, observando esse movimento, essa elasticidade da pele na relação com a respiração, que inclui um movimento de expansão um movimento de menos expansão, né? Uma dilatação e uma contração. Veja se quando você percebe esse movimento, se você percebe esse movimento, no espaço entre os tecidos das roupas e a sua pele. Então, observa o ar entre a pele e o tecido da roupa. É possível que quando você inspire, a pele de algumas regiões se aproxime do tecido da roupa. Que a pele, ou que o tecido da roupa se aproxime da sua pele. E quando você expira, você pode observar de novo esse mesmo movimento. Se o cabelo é comprido, toca os ombros, inclui também essa percepção desse toque, dessa movimentação. Se você não tem cabelos tocando o seu corpo, observa o ar passando nessa região. Procurem por um momento observar esse ambiente que se criou, essa qualidade de pesquisa que se instaurou no grupo como um todo. Então, estamos aqui juntos, pesquisando o nosso interior e o que a gente percebe, sem perder o contato com o exterior e uns com os outros. Observe como você ficou, como se sente. Você pode comparar com como estava se sentindo antes, talvez, o fluxo dos pensamentos, os movimentos respiratórios. E quando quiserem, ir voltando, encontrando palavras para contar um pouquinho como foi essa experiência, o que sentiram, se sentiram algo que queiram comentar. Tome seu tempo, veja o que te dá vontade de fazer, às vezes você vai querer espreguiçar, às vezes quer ficar um pouco quietinho. Eu sou sugestionado. Eu estou quase dormindo. Você é capaz de me hipnotizar. Eu ia falar sobre isso também. É sério. Eu tava só te olhando, Pantinho. Os olhos estão querendo fechar. Sorte é de vocês que ficaram só querendo, porque por um momento acabei de passar vergonha total, porque os meus fecharam. Valentina tem a voz de um programa que eu havia, de um canal, de algo que eu havia discutido num dos encontros, que eu coloco muito para dormir, que é chamado de ASMR. A voz dela, meu Deus do céu, eu já estava aqui no embalo, achando que eu estava na cama, pronto para dormir. Você já estava dormindo? Dei uma piscadela. Na vergonha, eu preciso admitir que dei uma piscadela aqui, já no susto, eu falei, opa, não estou na cama. Eu não dormi porque fiquei com vergonha mesmo.
Eu acho que a percepção é muito engraçada, porque eu estou muito cansada. Na aula de mais cedo, a professora até percebeu, né, que estava todo mundo meio em baixa. E eu sou uma pessoa que, isso já é algo que eu venho pesquisando, o meu relaxamento é dormir. Eu sou uma pessoa que, eu tenho pensamentos muito acelerados o tempo inteiro, minha cabeça não para. Então, eu associo relaxamento com dormir. E tem muito tempo que eu tento meditar, há muitos anos eu tento meditar, eu já fiz terapia da perspectiva holística, e na terapia eu tentava meditar, e eu passei 2 anos na terapia, eu não conseguia meditar. Recentemente eu consegui começar a meditar, e na hora que você começou a falar, me deu muito sono. Só que, ao prestar atenção nas percepções, eu comecei a ver percepções que eu não tinha. Por exemplo, quando eu respirava, eu senti as minhas nádegas empurrando a cadeira para baixo. E eu nunca tinha parado para perceber como o corpo da gente de dentro expande e contrai e ele pesa um pouco quando a gente inspira. E eu nunca tinha percebido isso. Então, eu acho que assim, eu fechei o olho, mas eu tava num estado quase meditativo, eu acho. Eu estava realmente prestando atenção no que a gente estava fazendo aqui. E eu estou muito cansada, então eu esperava que eu fosse dormir, mas não. Sim, até o seu semblante se modificou na hora que você estava ali percebendo, né? Vejam que eu não falei para a gente relaxar em nenhum momento. Não convidei ninguém a relaxar, não falei agora relaxa, não pense em nada, sabe? Só relaxa. Como é que relaxa, gente? O que você faz quando você relaxa? Você pensa no voo de uma borboleta, você pensa num bebê, você pensa em coisas, né? A gente tende muito a sempre pensar. Então, quando a gente vai para o corpo, para a experiência, para esse saber da experiência, veja, também ninguém falou. Quando você respira, você empurra a cadeira. Ou eu falei, respirar se faz desse jeito. É uma informação que você está trazendo, que você descobriu na sua pesquisa. Então, a gente tem muita informação aqui, útil, maravilhosa, ótima, guardada. Por exemplo, estou cansado, às vezes é uma coisa que a gente não percebe e segue fazendo as coisas, né? Então, que maravilhoso você poder entrar em contato com o seu corpo e só de você ir lá com a sua atenção, ele já sabe o que ele precisa e ele vai lá e ó, para você. E aí a gente, por vergonha, por convenção social, a gente não se permite muito, né? Tudo bem, tudo tem sua hora, seu lugar e tal, mas né, seria bom se a gente pudesse nesses momentos, assim, nossa, então acho que meu corpo está precisando de dormir, né, e dormir mesmo. Mas essas informações, elas estão aí, né, essas percepções, E aí você consegue, por exemplo, algo que você queria e estava precisando, também, gente, são 9 horas, né, normal, a gente está cansado, com sono e tal, mas você, muito rápido, sem precisar de um estímulo, pensando que é para isso, ele te leva a fazer algo que para você seria muito orgânico, né? E pode ser que uma pessoa faça esse mesmo exercício e se sinta muito revigorado, tenha vontade de dançar, de fazer alguma coisa, porque quando vai lá para dentro encontra uma energia, encontra uma vontade de se mover. Então essa é uma das maneiras, a gente vai nessa investigação e você vê que isso traz uma outra qualidade de pensamento, uma outra qualidade de, como é que eu posso dizer assim, de mente, né? Porque é uma mente que ela está muito preocupada com o corpo, ela está muito investida de fazer essa conexão. Ela não está aqui acima da cabeça ou só na cabeça e o corpo em outro lugar, ou o corpo como um suporte para essa cabeça que pensa, né? Então tem essa integração, e nessa integração a gente ganha muita informação, a gente ganha recursos e outras maneiras de fazer as coisas que são próprias nossas, que o corpo conta. Falar, nossa, quando eu expiro, meu corpo se expande e empurra da cadeira, então talvez seja uma boa forma de eu me levantar por essa expansão. Sei lá, aqui já estou entregando um pouco, né? A partir desse relato eu iria provocando um pouco mais, provocando a percepção para ver o que é que surge daquela pessoa, naquele dia, naquele trabalho, naquele momento, com toda essa especificidade. Não é um trabalho genérico, que tem uma receita de bolo, que você aplica na pessoa e pronto.
É um trabalho que ele é feito em conjunto. Então, uma parte é você que está fazendo, a partir do que eu vou vendo. Então, uma pessoa tem um cabelo que eu vejo que bateu um vento e está encostando nela. Aí eu vou falar isso, e aí tem uma outra pessoa no grupo que não tem cabelo. E eu vou falar disso também, para cada pessoa estar incluída na sua subjetividade, nas suas percepções que são muito próprias pessoais, né? Não sei se... Me conta aí, Laís, o que você acha, se isso te dá, assim, uma luz, joga uma luzinha ali numa possibilidade de entender as coisas com o corpo. Eu tenho dificuldade para isso. Eu sou, tipo a Sandra, extremamente acelerada, não me permito muita coisa, justamente por querer respostas automáticas, né? E aí eu não aproveito o processo, né? Que eu estou fazendo agora. Então, eu tenho que fazer assim, tipo, Valentina todo dia, gravada, para eu assistir e ouvir, né? Porque para mim é muito difícil. Já quero, assim, workshop, terapia, o tempo todo. Vem logo paz mental. Né? Valentina, eu queria te perguntar uma coisa. Muita gente fala e acha, e eu queria saber sua opinião disso. Na minha opinião, tem gente que tem uma facilidade muito... pega muito rápido, pronuncia sons, tem esse self-aware bem ativado, sabe onde ia, que botões press. Desculpa, eu misturo. Então, você acha que existe técnica para ensinar pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, que é uma questão não é um talento natural, mas técnica, que mesmo que você não tenha esse talento natural, você pode ser tão bom quanto uma pessoa se você tiver a técnica? Ou não? Se você tem o talento, você vai sempre ficar por cima, se sobressair? Olha... Desista do TH, né? Precisaria... Desista do TH, que não é para você. Vai falar that para sempre. In other words. I'm gonna say that thing forever. Oh my... Né? Então, o que é o talento? O que é a facilidade natural? Né? Uma coisa que as pessoas adoram falar para músicos, eles detestam, já dou a dica. Tipo, como você é talentoso. A pessoa estudou 25 anos para fazer aquilo. E a pessoa fala, você é talentoso. Sabe que música não é para mim? Que eu não tenho talento. Né? Foi sorte. Então, tem essa questão. O talento nada mais é do que uma habilidade técnica inconsciente. Então, uma das tarefas da eutonia é tornar conscientes essas habilidades, que em geral tem a ver com modulação de tônus, que envolvem processos muito globais do corpo, do cérebro e tudo mais. Né? Como é que essas pessoas que têm esse talento natural, essa facilidade, esses movimentos inconscientes fazem as coisas? A gente quer tornar isso consciente para poder ensinar justamente as pessoas que têm dificuldade. A pedagogia, ela serve para ensinar as pessoas que têm dificuldade. A pedagogia é para os alunos fraquinhos, não é para os alunos que têm facilidade. Né? Uma pedagogia que serve só para quem já é bom naquilo, que utilidade tem? Né? Então, para pessoas que você fala, canta como uma borboleta, a pessoa canta horrores, você fala, cantar como uma borboleta é o jeito certo de ensinar. Às vezes aquela pessoa que, né, ao se relacionar com essa imagem, traz uma coisa que é muito própria dela e que tem esse monte desses movimentos inconscientes. Então, eu acho que sim, existem técnicas, existem maneiras da gente trabalhar, e aí a gente tem que entender qual que é a dificuldade do aluno, porque cada pessoa é uma pessoa e tem as especificidades. Então, por exemplo, eu tenho alunos que eles têm a fonação muito tensa, muito densa. Tudo é forte, tem uma constrição aqui, né? Tem alunos que eles têm uma soprosidade, tudo é... E, sabe assim? E se eu der a orientação de um aluno para o outro, se eu falar para esse aluno soproso, canta mais leve, né? Não vai produzir o efeito esperado. Se eu falar para um aluno que já fala, pensa que está fazendo força de cocô, que é uma coisa que tem professor que fala de canto, a pessoa vai mais ainda, né? Vai comprimir tudo aqui. Então, a gente tem que saber que a orientação, ela vai vir primeiro da gente
entender, tipo, meio fazer um diagnóstico de qual que é a dificuldade daquela pessoa. Então, tem pessoas que elas vão ter uma dificuldade por não conseguir entender na cabeça delas o que é aquele som. Então, ela não processa. Então, eu vou falar assim, alguns es diferentes para vocês. Então, eu posso falar e, eu posso falar e, eu posso falar eu posso falar né? Passando de vários. Muita gente, quando eu faço isso, ouve e várias vezes. Como se eu estivesse falando várias vezes a mesma coisa. Tem até um videozinho no YouTube que eu vi que é maravilhoso, eu não consegui achar para passar, mas que é de um programa americano que fala sobre pronúncia e questões de língua, bem antigão. E aí tem um entrevistador e ele pergunta para várias pessoas de cidades diferentes, lugares diferentes dos Estados Unidos, para falar Mary, 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 que é tipo feliz, casamento, Maria, né? Essas palavrinhas, e que a pronúncia Mary, 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 Mary. E aí tem um que fala Mary, 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 Mary. Outro que fala Mary, 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 Mary. E a pessoa que tá lá fala, meu Deus, eles estão falando Mary, 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 Mary sem parar. Que aula é essa? Que loucura é essa? Então, a pessoa não consegue processar que aquilo são sons diferentes, né? E se ela não consegue entender a diferença entre dois sons, ela também não vai conseguir reproduzir. Então, esse é um tipo de problema que rola. Tem outros problemas que aí tem mais a ver com bloqueios de não entender... né? Não entender aqui o que é que tem que ser feito. Então, onde que fica a língua? Mas por onde que sai o ar? Então, esse do that. A língua vai para frente? Ela vai para trás? Ela fica aqui atrás do dente ou é aqui no meio? Tem vários jeitos de fazer esse som, né? Qual que é um outro som problemático? É o th e o th, né? Th. Esse é um som que, por exemplo, dá muita vergonha de fazer porque está associado à língua presa, né? E aí muitas pessoas não conseguem fazer esse som, mas quando vão imitar o Lula, conseguem. Mas para falar inglês não conseguem. Fala palof, companheiros e companheiras, mas quando tem que falar thing, não consegue, né? Então, o som associado ao contexto também, né, a gente vai produzir ele de uma maneira diferente. Então, tem muito som que a gente produz brincando, que a gente não produz sério. Que tem a ver também com o julgamento, com esse lugar da liberdade. Brincar, tudo é possível, tudo é gostoso, a gente experimenta, a gente se joga, a gente se entrega. Fazer coisa sério, não. Tem que ser certo, tem que ser direito, é importante, eu quero ser bem visto, eu quero uma experiência positiva disso. Então, acaba meio cerceando essa exploração, e você não se permite tanto fazer coisas que você julga ridículas, né? Muitas vezes, para a gente falar uma outra língua ou cantar, a gente tem que fazer coisas que a gente não faria. Né? Então, para cantar uma nota muito aguda, né? Quando é que na minha vida eu canto um negócio agudo desse? Em que contexto da minha vida eu faço um som agudo assim? Não faço, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando você encontra isso na música, é um problemão. Você tem que meio criar um outro espaço dentro de você para ser capaz de fazer aquilo, ou se relacionar com aquilo de uma outra maneira, né? Então, sei lá, um outro exemplo. Tem alunos que, quando encontram essa fonação que eu falo que é a da ressonância, esse que não é o A caído, se sentem meio ridículos. Isso é meio fake, parece madame. Eu fui ontem à feira e pensei, este chuchu está caro. Tem uma coisa, sabe? Uma coisa... E a pessoa não se sente, não se identifica com aquilo. Então, essas coisas também produzem bloqueios. Mas é para além de uma vergonha, ou de uma coisa que você... Sabe, aquela tensão que você sente, que aquela coisa, isso são coisas que você não percebe, você não sente, você só não faz. E aí a professora fala, faz, você fala, eu estou fazendo. Eu falo para minha aluna, faça projeta o lábio, e ela, eu estou projetando o lábio. A professora fala, faça um beijinho, projeta o lábio. A pessoa não faz, aí eu levo o espelho. Aí na hora que vê no espelho, viu, eu estava projetando o lábio. Eu falo, tá bom, tava.
Mas realmente a pessoa não percebe que não está projetando ou sente uma vergonha tão profunda, tão interior, inconsciente, de projetar o lábio porque você forma um beijinho, né? E isso é uma coisa que a gente não faz em público, na frente das pessoas. A gente pode ser beijado, né? É uma coisa que não. Então, a pessoa acaba não fazendo também, né? E tem coisas que a gente tem que fazer. You, né? Eu do, né? Fica aquela pronúncia. Ai, por que que não sai? Por que que não fica bom? Ah, é o lábio, né? Maravilhosa. Então, tem isso. Simplesmente, Entender. tipo, perfeito, Valentina. Incrível, incrível, incrível. Amei. E, assim, tipo, pode ser toda semana, a gente montar um workshop. Depois, Bora, sempre do gente. grupo de conversação, a gente já, né? Não, mas é Tô sério. disponível. Porque, veja só, a gente trabalha bem. A Ali é especialista em pronúncia, eu gosto muito de pronúncia, mas tem coisas que eu percebo que é fossilizado em mim, às vezes eu faço o som certo, às vezes não faço. E tem outros sons que simplesmente não fazem sentido para mim. Por exemplo, homem no singular e homem no plural. No singular eu falo man, curto. E a minha estratégia para diferenciar é que o plural eu faço longo. Man. Mas eu não entendo, não entra na minha mente qual a diferença. Eu sei, eu conheço o símbolo fonético de cada um, mas não sai. Isso é importante, né? Você ter uma representação ajuda você a criar uma imagem mental. A diferença entre um e outro é a posição da língua. Num men, é quase um i, a língua tá bem alta. Fala i, i. A posição da língua, quase que ela encosta no céu da boca. I. Fala e agora. I. Gente, aprendi a pronunciar. Viu que a língua baixou? Men, com Valentina. Então, quando você fala men, a língua tá mais alta de quando você fala men. É quase um i, mas não é min. É men. Men. Faz sentido total. Olha agora. aí! Pronto. Então, por saber qual que é o ponto articulatório, né? É isso, é onde que no corpo isso acontece. E se eu também não consigo sentir a língua, aí a gente tem que fazer um trabalho para aprender a sentir a língua. Tem aluno que não percebe se a língua está alta, se abaixou. Isso que você fez agora é algo elaborado do ponto de vista da percepção. Se falar, sua língua está alta, agora ela desceu, e a pessoa, não, eu abri a boca, não, o lábio, sei lá, outras coisas. Né? Percebe outras coisas. Eu me sinto bem fazendo um e eu me sinto mal fazendo outro. É uma coisa bem ampla, né? Não, eu tô aqui no papo paralelo com o Rodrigo aqui no chat, que ele tô chocado, Brasil. E eu que tô dando aulas há 25 anos e só vim aprender a pronunciar esses dois agora, né? Mas olha, posso falar? Eu estudo muito pronúncia por causa do canto. Eu canto em várias línguas que eu não falo, por exemplo, japonês, grego. Vocês vão achar vídeo meu no YouTube cantando em línguas que eu não falo. Eu canto super bem a pronúncia do inglês, tem vídeo também. Agora, falando é outra história. Porque falando é espontâneo. Falando vem o meu hábito, vem quem eu sou, vem meu sotaque, a minha origem, o vocabulário que eu não tenho, a maneira de construir a frase que às vezes eu estou pensando em português. Então, essa tolerância eu também tenho. Eu sei que quando eu canto, que eu fiz todo aquele mapa fonético, eu fiquei lá treinando mesmo essa ginástica da boca para falar as coisas, é muito diferente de quando eu estou numa situação real, ali vivendo, né? Não é um ambiente controlado. Ele é um ambiente muito cheio de estímulos, de coisas que a gente sente. Então, é muito mais difícil. Então, essa tolerância tem que ser ainda maior. E esse lugar desse estudo separadinho acaba sendo muito importante. Você tem que ter um lugar para ficar man, que não é na conversa com a pessoa, né? Então, criar esses espacinhos seus, né? Esse lugarzinho íntimo, a sua salinha que você pode estudar essas coisas e treinar e tudo mais, para isso ir se tornando um hábito. O que a gente quer na aula de canto é acostumar e treinar tanto a um ponto que a gente consegue ter um acesso tão rápido àquele jeito certo de fazer as coisas quanto do hábito. Pois então, é, é um caminho. Já não estou conseguindo mais reproduzir. Tentei aqui, já não consegui. É realmente incrível. Não, Valentina, vamos já, né? Workshop já para ontem.
O workshop já está preparado, só vocês virem, aparecerem, a gente vai fazer, vai ser tudo prático, porque a autonomia é uma filosofia que a gente aprende ela com o corpo, não é pela teoria. Então, já pensei coisas bem legais para a gente falar de respiração, fonação. Eu vou levar tudo mais para o canto mesmo, que é a minha área. E aí, esse trabalho de fazer esses vínculos, de cruzar essas informações, aí é esse trabalho da autonomia do aluno também, né? De relacionar essas informações com coisas que você percebe no seu cotidiano. Então, agora, provavelmente, vocês vão sair daí, vocês vão estar andando pela casa mais percebendo, jogando com o corpo, a distância com as coisas. Dificilmente vocês vão bater o pé na quina do móvel. Né? É uma coisa que a gente faz por não perceber a distância entre o nosso pé e o móvel. Bem, gente, Bom, gente, se vocês deixarem, eu vou falar até amanhã. Não, incrível, parabéns. Maravilhosa, amei. É só o meu assunto preferido. Não, aí a gente faz tipo um workshop dessa percepção corporal para criar autonomia e já trabalha os desbloqueios emocionais com Sônia aqui, né? Já faz logo terapia, né, não, Sônia? Opa! Eu vou passar 1 hora treinando Mené. Aí. Olha! Eu também, Franchu. Pois é. Não, gostei muito, viu? Vamos repetir. Oba, que bom. Dê uma boa noite, então, Valentina. Obrigada, Valentina. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Muito gente. legal, muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoas maravilhosas. Boa acolhida. E legal que a primeira coisa que eu falei com a Laís quando eu comecei as aulas era essa coisa inteira de quando a gente está falando inglês, que eu tenho muita vergonha de falar inglês. E aí, quando eu preciso lidar com a minha ansiedade de ter vergonha de alguém me ver falando inglês e ter que pensar no que responder, aí minha cabeça buga. E às vezes eu falo, gente, peraí, que eu não estou conseguindo lembrar da palavra nem em português. Então, e a fala da gente, ela é muito expressiva disso, né? A gente gagueja, a gente trava, a voz sai mais leve, a voz sai mais pesada. E é engraçado, eu já tinha conhecido pessoas que tinham problemas de ansiedade e que o médico tinha recomendado fazer aulas de canto, porque você toma uma consciência da respiração e aí você vai começando a conhecer as coisas, né? Mas eu achei muito legal quando no começo você falou que a gente não sabe como é que funciona a nossa boca, como é que funciona o nosso maxilar. E tem tudo a ver com o tipo que eu tinha falado com a Laís, assim, da vergonha, do ter que fazer tudo ao mesmo tempo, de ter que pensar as coisas todas ao mesmo tempo. Eu achei bem bacana. Eu já quero marcar com você várias aulas, vou fazer aula de canto já. Oba! Yes! Bora, vamos montar um grupo aí ó, com Valentina para a gente fazer. Tô apaixonada. Meu Deus! Bora, a gente pode fazer em grupo. Muito bom. Queria falar um pouquinho a Valentina, não sei se falou vergonha, né? Falou muito julgamento, a vergonha. Eu sou feita a Sandy, assim, a minha maior dificuldade, não, tenho dificuldade de falar inglês, de estudar inglês, mas a dificuldade maior está relacionada a medo do julgamento e a vergonha de estar falando errado e também de estar fazendo biquinhos, sabe? Essa coisa que você falou, a madame fala assim, um som, uma coisa que não é muito o meu jeito de falar. Mas isso é num grau, para você ver o grau de perturbação que dá. Eu já sei que é a Laís, eu já sei que é a Ali, eu já sei que é a Cibele, é toda semana, mas chegou a hora da aula, pronto, sabe? E é só para aula de inglês, não é para aula de canto, não é para aula de eutonia, não é, sabe? É para aula de inglês, porque envolve uma expressão que eu não estou acostumada a fazer. Mas num grau de loucura que eu tive uma aula com uma professora, numa semana. E aí a gente conversou um assunto. Aí era assunto, e o assunto era isso, tinha a ver com racismo, e a gente começou com esse assunto. E aí veio a outra semana da minha aula, né? E aí era outra professora. Mas o nervosismo que me dá na hora da aula foi tamanho que eu comecei a falar com a outra professora da outra semana como se fosse a outra professora. Quer dizer, eu troquei a cara da pessoa que estava eu olhando para ela na minha frente, só pelo excesso de
de nervoso, eu continuei para ter assunto com a professora, eu continuei o assunto da outra semana, mas que não tinha nada a ver. A professora só foi entender quando eu falei assim, ai, desculpa, eu falei aquele negócio com você, mas não era com você, era com a outra professora. Ela falou assim, ah, bom, eu estou entendendo agora. Assim, na hora, ela não entendeu nada, mas ela também não falou, não estava entendendo que eu estava falando uma loucura, né? Que ela nem sabia do que é que eu estava falando, que eu não tinha falado daquilo com ela. Mas, assim, a pessoa se dá conta que não era a mesma professora depois que saiu da aula, sabe? E disse assim, peraí, eu continuei o assunto, mas não era fulana, era a fulana. Meu Deus, eu estava louca. Nesse nível de nervosismo. E não era prova, eu não tinha que tirar nota, eu não tinha que tirar nada. Mas, assim, sempre foi assim, aquilo de, mas isso não é para mim. Não tenho talento para inglês. Tipo, esse tipo de coisa que eu falava. E aí também não queria estudar, já que não tinha talento, né? Aí agora eu estou me obrigando a enfrentar o medo, o nervosismo, o julgamento, a professora bonita, qualquer coisa que tiver pela frente, sabe assim? Porque a professora tá bonita também dá nervoso, né? Pouco. Eu super integro esse grupo. Para mim, pelo menos, não sei para vocês, mas para mim, professora bonita dá nervoso. Professora maravilhosa. Gente, e a mulher tem um background indígena. Fala aí, Sônia, da sua raiz, do seu sangue. Prensa essa mulher aí. O Mind tem que mandar book. Você sabe que elas são tudo assim, né? Manda o book para ver se... Todo mundo bonito na beleza. Maravilhosa. Bom, enfim. Achei muito legal sua aula, Valentina. Adorei. Maravilha. Obrigada. Maravilhosa. Eu super integro esse grupo da Sônia e da Sandy. Funciona exatamente assim comigo também. Vergonha de falar, vergonha da pronúncia. Laís, lembro perfeitamente o meu dia. Primeiro, porque quando eu conheci o grupo, o Mind, né, quando eu vi os componentes, eu falei, muito louco, o que eu estou fazendo aqui? Os caras, eles são muito bons, não vai dar, porque eu vou ficar totalmente travado. E Laís, uma das frases que eu me lembro muito bem, quando no dia da entrevista que ela falou para mim foi, você se cobra muito. Não, até mesmo antes disso. Você é bom. E eu agradecendo verbalmente, mas na cabeça pensando, e você está muito louca. Não tem bom aqui, você está bem doida, mas está tudo certo. Não vou falar isso para você agora. E aí ela falou uma coisa que super acontece comigo. Ela falou, você não se cobre tanto, porque eu sou exatamente essa pessoa. Primeiro porque eu gosto muito do idioma, e aí quando você vê, né, expert em fonética, tipo, ali na aula dela, ficou... É bom eu ficar quieto, porque não vai dar muita coisa aqui. Eu fico muito tenso, de verdade, quando ela, já sabendo quando rolam esses especialistas. Mas é exatamente isso, porque eu gosto de verdade da língua, gosto bastante, mas é exatamente isso. Eu acho que tem a ver com Valentina brilhantemente colocando as questões do travamento psicológico, né? O quanto os nossos traumas refletem nas nossas ações, e o inglês ele vem muito, para mim, nesse sentido também, é uma dos apêndices que eu tenho, que eu acabo gerando também dificuldade, não só pela questão da língua, pela questão da ansiedade, que a Sandy colocou de forma brilhante também, super concordo com ela, porque eu também sou muito ansioso, eu quero falar, porque eu quero demonstrar que eu sei, que eu quero, mas aí o raciocínio, eu já começo a ficar muito chateado, porque, exatamente como ela, eu esqueço as palavras em português e penso, meu Deus do céu, é um asno, porque eu não sei a palavra em português, como assim? Eu não vou conseguir falar inglês nunca mesmo. E aí a gente fica muito ansioso tentando acertar. E eu percebo o quanto alguns traumas passados, alguns traumas vividos e algumas questões às quais eu preciso lidar no meu dia a dia, algumas questões que fazem parte da minha construção pessoal de quem eu sou, e precisando enfrentar questões sociais hoje, o quanto isso ainda repercute no meu desenvolvimento da fala. E por mais que, obviamente, eu utilize de algumas ferramentas, é óbvio, né? Elas sempre falam, não é para ficar somente na aula, vai procurar outros instrumentos que te ajude, e eu sempre procuro, mas o quanto que
treinando sozinho, é um outro Rodrigo. É um outro Rodrigo. E eu costumo brincar, porque o meu parceiro diz que ele acha que eu sou instrutor de inglês. Mal sabe ele que, na verdade, é só porque ele não sabe nada. Na verdade, parece que eu sei muita coisa. Mas é totalmente um outro Rodrigo quando eu estou sozinho, praticando. Eu crio cenários, eu crio situações. Pareço que eu estou falando com uma outra pessoa, pego os meus cachorros e finjo que eles são outras pessoas e discuto coisas que numa velocidade que é completamente diferente de quando eu estou em aula. Embora eu perceba que eu já tenha conseguido avançar um pouco mais, e o quanto o grupo me deixa à vontade, eu falo para a Laís, e o quanto eles conseguiram, sei lá o que eles fazem, mas pedagogicamente eles conseguiram alocar todo mundo de forma, pensando as coisas de forma muito semelhante, o quanto, obviamente, isso deixa a gente à vontade, mas ainda assim são pessoas que a gente não conhece, são pessoas com quem a gente não convive, e tem um núcleo de professoras brilhantes que é óbvio, né? Vai deixar a gente um pouco mais inibido na hora de falar, porque, querendo ou não, eu sei que elas fazem isso de forma muito gentil, e eu agradeço mesmo, mas, querendo ou não, tem que ter ali alguma forma de avaliação, faz parte do trabalho delas. A gente sabe, aí, querendo ou não, a gente sabe que, de alguma forma, elas estão ali avaliando a gente, por mais que elas estimulem a gente, mas a gente sabe que existe uma avaliação por trás, e o quanto isso, e aí onde entra a fala da Sônia também, eu acredito que isso faça parte, né? A questão do aluno. Você sabe que você está sendo avaliado, você vai travar, e o quanto tudo que a Valentina falou faz sentido. Ou seja, eu que gostaria muito de saber cantar, percebo o quanto eu não sei absolutamente nada, embora eu finja, acho que seja cante pra caramba, mas é mentira, tudo mentira, é só porque eu gosto de cantar mesmo, e percebendo o quanto que o canto faz parte do inglês, eu tô chocado, assim. Maísa, meu mundo caiu total com essa história do man, tipo, eu fiquei, oi? O mundo se abriu ao mesmo tempo, e ainda fico pensando, meu Deus, peraí, ainda vou ter que aprender a cantar para aprender a falar, seja, mas foi muito brilhante. Provavelmente a gente cantou antes de falar, né? Na história né, a gente fez sons vocais primeiro, algo mais musical antes de ir para as palavras. Então talvez faça sentido esse caminho. Totalmente passada. Muito legal, gente. Não, e muito legal, e o bom é assim, que está todo mundo bem confortável para compartilhar esses entraves, né? E essas questões internas que a gente tem, porque realmente é algo muito pessoal. Eu não tinha falado com ninguém sobre isso. O que eu falei para você, né? Diante de vergonha, que eu tinha vergonha de falar com nativo, né? E aquela questão de que eu ficava toda retraída e não falava mesmo com o nativo, por vergonha. É interessante pensar que tem um lado da gente que está avaliando, né? E como que a gente se autoavalia. Porque como o Rodrigo trouxe, né? A Laís e a Ali são muito gentis, elas trazem... Ninguém fala seu asno, você não sabe o que está fazendo, mas a gente traz, né? No nosso modo de nos autoavaliar, a gente traz, às vezes, um olhar que ele é tenebroso, que ele não é nem só que ele não é gentil, é que ele não é respeitoso. Né? A gente fala com a gente mesmo usando termos, usando formas, construções que a gente não usaria com ninguém, né? Por que a gente fala assim com a gente mesmo? E isso é uma coisa que conseguir, como assim, se você pudesse internalizar a Laís, internalizar a Ali, o que a Ali me diria agora? O que a Laís me diria agora? Tem para substituir essas falas, às vezes, muito agressivas, de muito julgamento, às vezes meio punitivas, por a gente não estar ali no nosso ideal do que a gente gostaria, né? Então, isso é uma coisa muito interessante também, você poder perceber que existe esse diálogo interno e observar essa voz, que é uma voz também, né? E de que maneira que ela fala com você e que ela pode estar te impedindo de fazer coisas que você quer fazer, né? Porque a vergonha, ela impede a gente de conhecer alguém novo, de fazer uma viagem, de ter uma experiência nova. Então, esse lugar de se abrir para a experiência e você começar a investigar o saber que ele é da experiência, ele também ensina a gente a como ir para a experiência.
E para ir para a experiência é importante essa relação de respeito e de gentileza que, em geral, pauta as relações humanas, né? Mas que nem sempre pauta a nossa relação da gente com a gente mesma. Incrível. Mais uma vez, obrigada, assim, Mil, Valentina. Vamos fazer esse workshop acontecer. A gente também não vai mais tomar do seu tempo, porque você veja, o povo não quer ir embora. A gente continua aqui, se deixar eu ver. Eu agradeço de coração, aprendi muito hoje. Há muito tempo que não tenho recebido assim uma coisa que invadiu o meu interior, mas invadiu mesmo, com vontade. Eu estou muito satisfeito. Valentina, você é realmente um sucesso. E, se eu tiver a oportunidade, estarei aqui novamente. Muito obrigado. Maravilhoso, muito obrigada. Um carinho esse comentário. Boa noite para vocês, hein? Boa noite, gente. Beijo. Boa Muito noite, obrigada. gente. Um abraço. Beijo para todo mundo. Vamos nos encontrar. Mês que vem tem outro rolê digital. O rolê digital, quem é? Ali, fala aí rapidinho antes da gente ir, que é o nome dela que eu esqueci. Se mudou e não quer nem mais saber, mas... Foi-se embora. Ela tá... Eu tô para ir embora, porque eu tenho que ir. Mas Ama mês que vem. Ama é uma amiguinha maravilhosa que eu tenho da Inglaterra, que eu conheci ela quando ela tinha 5 anos. E agora é uma mulher crescida, que já está estudando na faculdade de Cambridge, ativista, maravilhosa. Nigeriana, né, que você falou? Nigeriana? Não, Gana. Os pais dela são de Gana, mas ela morou na Inglaterra desde tico-tico, então acho que ela nasceu na Inglaterra. Então é Gana com... Nigéria e Inglaterra, ok. Massa. Nigéria, menina. Gana! Gana! Mas os pais são nigerianos, menina? Como? Eles são matemáticos de Gana. Invoquei com Nigéria, Pronto. Gente, beijo, Pessoal, beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada, Valentina. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Obrigada, Valentina. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.